biologia a gente viu na aula passada, tá? Faz uma semaninha. Então deve estar tudo, espero eu, tudo muito quentinho para vocês. Miologia é o estudo dos músculos. Deixa eu ajeitar o celular aqui. Beleza, tá? Não preciso relembrar, porque a gente sabe, né? As principais das outras características do tecido muscular, do sistema muscular, né? Mas as principais características do músculo são estabilidade, contratilidade, extensibilidade e elasticidade. Então, a capacidade de receber e responder estímulo é a estabilidade, a contratilidade é a capacidade de encurtar e espessar, então o músculo que tá aqui, ele encurta e espessa, tá? Parece mucuda, né? Vou chamar alguém, por favor, manda um vídeo, alguém que tem aí um muquinho, tá? Mas que quando a gente encurta, né? Esse a gente tem um encurtamento do músculo aqui, por isso que fica um muque, tá? A gente é ótimo, né? Eu não. Extensibilidade, capacidade de estender, tá? De esticar. E elasticidade, capacidade de retornar à forma original depois de contrair e depois de estender, tá? Não precisamos relembrar quais são os tipos de músculo, porque vocês sabem super bem, nem quais são as funções, tá? Os componentes anatômicos do músculo são o ventre muscular, tá? Que é aquela porção carnosa, rica em miócitos, então é a porção contrátil dos músculos, é a porção ativa dos músculos, tá? É a porção da carne que a gente come. E a gente tem um ponto de origem e um ponto de inserção do músculo. O ponto de origem é o ponto onde o músculo é fixo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. A gente podia ter pensado nisso antes, né? Enfim, né? Aqui. Tipo, quando eu contraio meu bíceps para o meu antebraço vir, o bíceps tem como ponto de origem a escápula, tá? E o húmero. Então, quando o meu bíceps contrai, aqui a minha escápula e o meu húmero não mexem, concordam? Só mexe o meu antebraço. Portanto, o meu ponto de origem do húmero, do bíceps, tá aqui. E o meu ponto de inserção tá aqui, porque a inserção é o osso que move, é o osso móvel. Entenderam? Expliquei isso para vocês em aula, né? Mas relembrando. Tá? Então essas extremidades, esses pontos de origem e inserção, eles são feitos por tendões ou aponeuroses. Enquanto as aponeuroses são... travou aqui para mim, não sei se travou o vídeo para vocês. Enquanto então, assim, esses pontos de origem e inserção são por aponeurose. Enquanto as aponeuroses, elas são laminares, os tendões, eles podem ser em formato de fita ou corda, tá? Eles são as extremidades esbranquiçadas e brilhantes do músculo. Eles são resistentes, eles não distendem, tá? E eles fixam o músculo ao esqueleto. Eles são formados por tecido conjuntivo, muito rico em colágeno, tá bem? Ali eu mandei para vocês nas imagens, só para terem uma noção, de um exemplo de um cão com o tendão de Aquiles rígido, então com uma sustentação com um ponto de inserção ali do tendão calcâneo comum, tá ok? E outro rompido. Então ele não consegue fazer a sustentação do membro, tá? Só de exemplo. A gente tem também como porção anatômica do músculo a fáscia muscular, que é a lâmina de tecido conjuntivo que envolve o músculo. Eu dei como exemplo para vocês em aula. Se a gente tem uma pessoa um animal muito obeso, ele não vai ter. A gente tem dois animais com o mesmo grau de obesidade, eles não vão ter um corpo da mesma forma. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma película, a gente não tem nenhuma estrutura, nenhuma bolsa que mantenha a forma do tecido adiposo. Então, essa deposição de gordura vai se fazendo de maneira diferente, o corpo vai ter um formato diferente. Quando a gente tem um animal muito musculoso, a gente tem dois animais igualmente musculosos, eles vão ter estruturas corporais muito semelhantes. Por quê? Porque a gente tem a fáscia muscular que delimita, que dá forma para o músculo, que contém este músculo. Entenderam o exemplo? Então essa fáscia muscular, ela também é tecido conjuntivo que envolve o músculo, tá? Ela é uma bainha levemente elástica, justamente porque ela precisa sustentar o crescimento do músculo e essa capacidade de contração dele, então quando ele encurta e quando ele estica, né, quando ele estende, e permitir o deslizamento do músculo, tá? Então a gente tem ali, tanto dentro dos feixes de fibra muscular, quanto por fora do músculo, a gente tem fáscia. E essa fáscia permite que o músculo deslize entre os músculos, tanto ali dentro do ventre, entre os feixes de fibra muscular. A bolsa sinovial é formada também por tecido conjuntivo e ela se forma entre o tendão, um músculo e um osso,
justamente para conter ali o líquido sinovial, que é um líquido que lubrifica as articulações, tá? Para diminuir o impacto e proteger essa articulação. E a bainha sinovial, por sua vez, ela é um tipo, ela é parecida com uma bolsa sinovial, mas ela protege somente o tendão, tá? Quanto à forma, os músculos podem ser fusiformes ou longos, normalmente são músculos de membros e eles podem se estender aí por várias articulações, tá? Aqui, e podem passar por mais de uma articulação, tá? O bíceps, por exemplo, é um músculo longo, tá? E quanto mais superficiais esses músculos são, quanto mais perto da pele, do tecido adiposo da pele, mais longos, de maneira geral, esses músculos são, tá bem? Os músculos curtos são presentes em articulações e participam e elas têm movimentos limitados. Então, o músculo que faz a flexão plantar, tá? Que faz a flexão plantar, então quando ele flexiona, tá? O pé faz assim. Esse músculo é um músculo curto, como exemplo. O músculo largo são mais largos e compridos, tem aspecto laminar. E um dos exemplos são os músculos que fecham a cavidade abdominal. Lembram que a gente não tem osso protegendo a cavidade abdominal, tá? E o músculo em leque é nada mais do que um músculo largo, mas tem fibra convergente numa única direção, tá bem? Então, o músculo peitoral. Quanto ao ventre, eles podem ser monogástricos, digástricos ou poligástricos, tá? Os monogástricos têm um único ventre. Os digástricos têm 2 ventres com um tendão intermediário, então ventre, tendão, ventre. Aqui a gente tem músculo no pescoço que é assim. O que acontece? Quando os 2 ventres contraem, o que acontece, gente? Quando eu tenho um músculo com uma fibra muscular, tá? Como é o caso dos músculos longos, né? Que eles têm aquelas fibras musculares. A gente não, agora eu lembrei, não falei das fibras musculares do músculo longo, tá? Mas vocês têm esse material todo, eu falei em aula, vocês têm esse material, tá? Quando eu tenho um músculo como um músculo longo, por exemplo, que ele contrai, aqui, de novo, o bíceps, ele contrai assim e ele puxa para cá, entendem? Então ele contrai, no momento em que ele contrai quanto que isso aqui é um bíceps? No momento que ele contrai assim, ele puxa o antebraço, tá? Porque a força de contração dele é assim, o encurtamento dele é dessa maneira. Aqui no pescoço a gente tem um músculo digástrico. Então, são 2 músculos encurtando. Então, quando ele encurta, eles acabam puxando um para o outro. Então, tanto para estender quanto para encurtar, tá bem? E como músculo poligástrico, a gente tem vários ventres cortados, né? Cortados não, desculpa. Com vários, né? Divididos por vários tendões intermediários. E um bom exemplo disso é a barriga tanquinho, tá? É o músculo reto abdominal. Por quê? Porque quando esse músculo começa a crescer, começa a hipertrofiar, o que a gente enxerga ali, que são os gominhos da barriga musculosa, é o ventre do músculo. E eles saltam só os ventres e fica aquela divisão ali, justamente porque aquilo ali é um tendão intermediário, tá? E o tendão não vai crescer junto com o músculo. Os músculos podem ser superficiais ou cutâneos, então são músculos que, pelo menos, um dos pontos de fixação dele é em uma camada profunda da derme, enquanto que os músculos profundos se inserem em ossos. A grande maioria dos músculos são músculos profundos, tá? Do músculos esqueléticos. Quanto à origem e inserção, então, a gente tem os músculos que têm um único ponto de origem, tá? Que são os moníceps. Os bíceps têm 2 pontos de origem, então ele tem 2 pontos de origem. Lembra que eu falei para vocês, ó, úmero e escápula? Eles se originam em 2 pontos. Esses 2 pontos convergem para um único ventre que tem um único ponto de inserção. Tríceps, 3 pontos de origem. Quadríceps, 4 pontos de origem. Fácil. Por isso, peguem uma imagem de um animal muito musculoso, que vocês vão ver que na coxa a gente tem gomos. Aqueles gomos são os 4 gomos do quadríceps, tá? Quanto ao número de tendões por inserção, a gente tem tanto os músculos monocaudados, que tem um único tendão na inserção, e a gente tem os policaudados, que tem vários. E aí eu dei um exemplo para vocês aqui da mão, do pé, né? Porque eu tenho um músculo aqui que tem tendão para todos os dedos. Lembrando que animais com o 5º dígito móvel só macaco, né? Então, que move para todos os dedos, para as falanges. E eles vão até a ponta, eles passam por várias articulações, mas o músculo tá aqui. Aqui eu só tenho os tendões. Tá bem? Então, isso é um músculo monocaudado. Independente do número de origem, ele tem 4 pontos, ele tem múltiplos pontos de inserção. Quanto à função, os músculos extensores, eles causam uma tensão entre os ossos para que o membro estique. Então, eles são músculos que estendem, eles fazem a extensão do membro. Eles afastam, os ossos se afastam e tem extensão do membro.
Então, se um músculo extensor, tá? No momento em que ele se contrai, eu abro o braço, enquanto que o bíceps é um músculo flexor, que quando ele flexiona o braço fecha, eu tenho músculos que quando flexionam o braço abre. Então, esses são músculos extensores, que quando flexionam não, quando contrai, desculpa. Quando o músculo contrai, o membro flexiona, ou seja, o membro estica, tá? Quando isso acontece, a gente diz que a gente tem um afastamento de ossos, porque eu tenho uma aproximação de ossos e eu tenho um afastamento de ossos, tá bem? Já os flexores, quando o músculo flexiona, quando o músculo contrai, quando esse músculo faz a contração e diminui, ele puxa os ossos para se aproximar, tá bem? Os músculos adutores, eles aproximam os membros medialmente, então aqui eu tenho um corpo, tá? E aqui eu tenho... Aqui, se fosse uma pessoa, tá beleza? Quando aqui seriam os dois braços e aqui o corpício da pessoa, tá? Se eu faço isso, eu tô aproximando do corpo, tá? Em animais a gente não tem exatamente isso. Mas quando um animal faz esse movimento de aproximar uma pata da outra, ele está fazendo um movimento de adução. Quando ele afasta uma pata da outra, ele está fazendo um movimento de abdução. Quem faz academia sabe que aquele exercício que senta e fica juntando o pezinho, levando um joelho em direção à outra, é um exercício para músculos adutores. Enquanto que o que tu faz força para afastar, para empurrar, para afastar os joelhos um do outro, são músculos, tu força os músculos abdutores dos membros, tá? Entenderam, gente, os movimentos? Pronador. Realiza uma rotação medial, ou seja, essa, deixa eu ver se vocês me enxergam. Essa rotação aqui, tá? Uma rotação para dentro, enquanto que o supinador faz uma rotação para fora, uma rotação lateral, tá bem? Músculos da cabeça. Eu comentei com vocês de um músculo que é importante, que é o bucinador, tá? Que é esse músculo da bochecha. É um músculo bipenado, então ele tem fibras musculares em direções diferentes, justamente porque quando elas se contraem, ele faz isso aqui. Ele empurra para dentro. Isso aqui. Ele aplana a bochecha, tá? Justamente porque eu brinquei com vocês que os animais não têm o dedo para enfiar e tirar o resto de bolacha de trás do dente. Então, conforme ele vai comendo, esse alimento precisa ser jogado de novo para a arcada dentária para que seja macerado, tá bem? Esse é um músculo importante. Coloquei também aqui o orbicular do olho, que é responsável por movimentar as pálpebras, tá? E a gente tem vários músculos relacionados com a mastigação, por exemplo, como temporal, pterigóide medial, pterigóide lateral, masseter, tá? Masseter é um músculo muito compacto e muito forte. E ele é muito responsável pela mordida, tá? Então isso é importante também. É um osso que faz... Ele levanta a mandíbula e pressiona a maxila. Então ele é um osso bem importante na mordida, pra gente saber, tanto para apreensão de alimento quanto para mordida de animais. E ele também, em herbívoros, ele tem a capacidade de fazer esse movimento lateral, enquanto que em carnívoros ele só faz assim. Tá bem? Acho que era isso de miologia, tá? A gente tem também os músculos responsáveis aqui pela respiração, então a gente tem os músculos inspiratórios, os músculos expiratórios, lembra que eu falei para vocês quando a gente falava dos sistemas, né, que a gente tem várias, que apesar do sistema do pulmão ser o órgão responsável pela respiração, sistema respiratório ser o sistema responsável pela respiração, a gente precisa do auxílio de outros sistemas, como por exemplo o sistema muscular, para que a gente consiga respirar, tá? Eu não exijo, gente, que vocês saibam o nome de todos os músculos, entende? Eu não preciso que vocês saibam o nome dos músculos, mas eu preciso que vocês entendam. Por exemplo, que quando um animal inspira, a caixa torácica tem que abrir, tá? Aí a gente tem músculos, que são os intercostais, que fazem com que ela abra. Que o diafragma está intimamente relacionado com a capacidade respiratória, que o diafragma ele vai baixar. Então, no caso da gente, no caso dos animais, aqui eu tenho... Ih, me atrapalhei. Aqui eu tenho a caixa torácica e ela vai abrir pelos intercostais. O diafragma que está aqui atrás, ele vai em direção à cavidade abdominal. Ele vai também trabalhar, tá bem? Então, mas eu não preciso que vocês saibam exatamente o nome desses músculos, mas eu preciso, gente, pelo amor de Deus, que vocês entendam a dinâmica da respiração. Por quê? Porque quando a gente for contar, por exemplo, eu tenho um animal que está com uma respiração acelerada, um animal que está com uma respiração muito rápida, pode ser porque ele está anêmico, por exemplo. E aí, como ele está anêmico, ele tem pouca hemoglobina, né? Ele vai ter pouca hemácia ou pouca hemoglobina.
e aí ele não vai ter uma oxigenação adequada do corpo. Como ele não tem uma oxigenação adequada, o que ele faz? Ele começa a respirar mais rápido para que passe, né, para que puxe mais oxigênio do ambiente, o coração começa a bater mais rápido para que o sangue passe pelo pulmão, para ver se consegue suprir essas necessidades. Então, quando vocês vão contar a respiração do animal, vocês precisam entender os movimentos inspiratórios desse animal, tá? Assim como a gente precisa entender, por exemplo, numa situação de bronquite, o que falta para o animal é a capacidade expiratória. Então é um animal que faz força para expirar. E eu preciso entender que quando ele expira com força, façam isso. Inspirem com força. A cavidade torácica abre, tá? Porque a gente precisa colocar ar para dentro do pulmão, a gente precisa que esse pulmão aumente. Quando eu expiro com força, uma das coisas que eu forço é a minha musculatura abdominal, é o reto abdominal. Quando eu faço essa força, tá bem? Então eu preciso que vocês entendam essa dinâmica respiratória. Mesmo que eu não obrigue vocês, não obrigue, olha que pessoa. Mesmo que eu não cobre que vocês saibam os nomes exatamente, tá bem? Mas vocês precisam entender, tá? Eu tinha falado para vocês dos músculos laminares ali, então que são os músculos, né? Que são os músculos em forma de lâmina nas cavidades. Justamente a gente não tem na cavidade abdominal, a gente não tem um fechamento por externo, por costela, a gente não tem toda essa proteção, então a gente precisa de uma proteção através da musculatura, tá? Então os músculos da parede abdominal, eles são lâminas musculares largas e relativamente finas, mas que eles se formam junto com as aponeuroses, tá? Que são de tecido conjuntivo, eles acabam fazendo fechamento da cavidade. E a gente tem uma linha central, que se vocês virarem os animais de vocês de barriga para cima, que é bem na linha do umbigo, nos cães vai ser bem na linha do pênis, que é aquela linha central da barriguinha, que é chamada de linha alba, que é a linha onde faz o fechamento desses músculos da cavidade abdominal. O que acontece, gente? Numa cirurgia, vocês concordam comigo que ali é o melhor lugar para eu fazer uma incisão? Por quê? Porque ali eu vou ter aponeurose, eu não vou ter músculo, eu não vou cortar músculo. A gente sabe que músculo estriado, esquelético, não regenera. Se eu cortar um músculo, ele vai ser substituído por tecido conjuntivo, que não tem capacidade de contração. Outra coisa é que músculo sangra, músculo dói muito. Se eu cortar na junção do músculo na aponeurose, bem na linha alba, que é chamada de linha alba porque é a linha branca, porque é a aponeurose, porque ela não tem a coloração do músculo, eu não vou ter sangramento, tá? Ele já é tecido conjuntivo, então a minha cicatrização vai ser muito mais fácil e o tecido que substitui aquele não vai ser um tecido que vai prejudicar o corpo, tá bem? Então isso é importante vocês saberem da cavidade abdominal, tá? Os músculos dos membros, tá? Então a gente tem ali a musculatura que conecta o cinturão escapular, então conecta o tronco à escápula ali, cabeça e membro, e a gente tem a musculatura, os músculos que atuam somente entre as articulações dos membros. Eu coloquei para vocês quais são. De novo, eu não vou cobrar que vocês saibam o nome desses músculos, mas eu gostaria muito que vocês lessem, que vocês compreendessem, que vocês entendessem, tá bem? Podem me tirar qualquer dúvida, tá? Em relação ao que cai e ao que não cai na prova. Eu tô aqui para esclarecer com vocês. E eu vou estar no nosso horário de aula no WhatsApp para esclarecer qualquer dúvida que tenham, tá bem?